Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite simples e análise da Loteca concurso 1230, atualizada. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite simples e análise da Loteca concurso 1230, atualizada. Primeiro jogo pelo Campeonato Carioca, Fluminense e Flamengo. O Fluminense está em quarto colocado e o Flamengo está em sexto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Fluminense, 6 empates e 6 vitórias do Flamengo. Já nos últimos 5 jogos do Fluminense nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Flamengo coluna 2. Segundo jogo pelo Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras está em segundo colocado e o São Paulo está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Palmeiras, 5 empates e 3 vitórias do São Paulo. Já nos últimos 5 jogos do Palmeiras nós temos 5 vitórias. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Palmeiras coluna 1. Terceiro jogo pelo Campeonato Capixaba, Vitória e Ferroviária VRD. O Vitória está em quarto colocado e o Ferroviária VRD está em 7º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Vitória, 4 empates e 3 vitórias do Ferroviária VRD. Já nos últimos 5 jogos do Vitória nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Ferroviária VRD nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Vitória coluna 1. Quarto jogo pelo Campeonato Maranhense, Imperatriz e Maranhão. O Imperatriz está em 5º colocado e o Maranhão está em 4º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Imperatriz, 4 empates e 8 vitórias do Maranhão. Já nos últimos 5 jogos do Imperatriz nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Maranhão nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. Quinto jogo pelo Campeonato Paulista, Santos e Bragantino. O Santos está em 17º colocado e o Bragantino está em 15º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Santos, 7 empates e 4 vitórias do Bragantino. Já nos últimos 5 jogos do Santos nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Santos coluna 1. Sexto jogo pelo Campeonato Baiano, Vitória e Bahia. O Vitória está em 6º colocado e o Bahia está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Vitória, 7 empates e 5 vitórias do Bahia. Já nos últimos 5 jogos do Vitória nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Bahia coluna 2. Sétimo jogo pelo Campeonato Brasiliense, Brasiliense e Gama. O Brasiliense está em 2º colocado e o Gama está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Brasiliense, 2 empates e 5 vitórias do Gama. Já nos últimos 5 jogos do Brasiliense nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Gama nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Brasiliense coluna 1. Oitavo jogo pelo Campeonato Goiano, Vila Nova e Atlético Goianiense.
O Vila Nova está em primeiro colocado e o Atlético Goianiense está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Vila Nova, 4 empates e 5 vitórias do Atlético Goianiense. Já nos últimos 5 jogos do Vila Nova nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. Nono jogo pelo Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Atlético Mineiro está em terceiro colocado e o Cruzeiro está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Atlético Mineiro, 6 empates e 4 vitórias do Cruzeiro. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Cruzeiro nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Cruzeiro coluna 2. 10º jogo pelo Campeonato Catarinense, Criciúma e Brusque. O Criciúma está em quarto colocado e o Brusque está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Criciúma, 6 empates e 5 vitórias do Brusque. Já nos últimos 5 jogos do Criciúma nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Brusque nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Criciúma coluna 1. 11º jogo pelo Campeonato Paulista, Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão Preto. O Novo Horizontino está em terceiro colocado e o Botafogo de Ribeirão Preto está em 15º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Novo Horizontino, 3 empates e 6 vitórias do Botafogo de Ribeirão Preto. Já nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Botafogo de Ribeirão Preto nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Novo Horizontino coluna 1. 12º jogo pelo Campeonato Gaúcho, Internacional e Grêmio. O Internacional está em primeiro colocado e o Grêmio está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Internacional, 3 empates e 4 vitórias do Grêmio. Já nos últimos 5 jogos do Internacional nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. 13º jogo pelo Campeonato Carioca, Boa Vista e Vasco da Gama. O Boa Vista está em quarto colocado e o Vasco da Gama está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Boa Vista, 5 empates e 10 vitórias do Vasco da Gama. Já nos últimos 5 jogos do Boa Vista nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Vasco da Gama coluna 2. 14º jogo pelo Campeonato Paulista, Velo Clube e Corinthians. O Velo Clube está em 9º colocado e o Corinthians está em 7º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Velo Clube, nenhum empate e 1 vitória do Corinthians. Já nos últimos 5 jogos do Velo Clube nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Corinthians coluna 2. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.